Parando aqui nessa laranjada, coloque 4 marrom. A gente vai trabalhar nesse módulo de 6 aqui, ó. Esse módulo aqui com módulos de 5. Vamos fazer módulos de 5 em cada bolinha. Volto na laranjada e já ando por uma seguinte. E vou andar uma seguinte. Temos então aqui um módulo de 5. Coloque 3 marrom, volte uma e duas e ande por uma seguinte. Temos um módulo de 5, ande por uma seguinte. Coloque 3 marrom, volte duas e ande por uma seguinte. Ande por uma seguinte. Coloque 3 marrom, volte duas e ande uma seguinte. Coloque 3 marrom, volte duas e ande duas seguintes. Vai andar essa aqui na base e uma nessa do módulo de 5, para fechar esse módulo. Coloque agora 2 marrom, volte 3, pra gente fechar o módulo. Temos aqui todos 6 módulos de 5 e vou andar por uma seguinte no módulo de 5. Coloque agora 4 marrons, volto duas e ande duas seguintes. Temos aqui um módulo de 6, módulo de 6. Coloque 3 marrom. Agora, a gente vai fazer módulos de 6. Volte 1, 2 e 3. Coloque 3 marrom, volte duas e ande duas seguintes. Coloque 4 marrom, volte duas e ande duas seguintes. Temos aqui um módulo de 6, módulo de 6. Coloque 3 marrom, volte duas e ande duas seguintes. Coloque 3 marrom, volte duas e ande duas seguintes. Coloque 4 marrom, volte duas e ande duas seguintes. Coloque 3 marrom, volte duas e ande duas seguintes. Coloque 3 marrom, volte duas e ande duas seguintes. Coloque 3 marrom, volte duas e ande duas seguintes. Coloque 3 marrom, volte duas e ande duas seguintes. Coloque 3 marrom, volte duas e ande duas seguintes. Coloque 3 marrom, volte duas e ande duas seguintes. Coloque 3 marrom, volte duas e ande duas seguintes. Coloque 3 marrom, volte duas e ande duas seguintes. Coloque 3 marrom, volte duas e ande duas seguintes. Coloque 3 marrom, volte duas e ande du
e ande por duas seguintes. Coloque 3 marrom, volte 3, ande duas seguintes. Módulo de 6. Agora, você vai repetir esses módulos de 6 por mais uma e duas vezes. Uma e duas. E aí, você vai parar aqui. 1, 2, 1 e 2. Vai parar aqui. Pronto, repetiu o seu módulo mais duas vezes, vai andar por 3 seguintes. 1, 2 e 3. Coloque apenas 2 marrons, volte 4. 1, 2, 3, 4. Módulo de 6. Vou andar por uma seguinte. Vou andar aqui, ó, por uma seguinte. E vou colocar uma marrom para fechar esse meio aqui. E mais uma marrom para fechar esse outro meio aqui, ok? Coloque uma marrom e volte 3 aqui. Volte 3, essas 3 aqui. Vou virar, vou andar essas 3. Vou andar aqui. Paramos aqui, nessa aqui, vamos colocar 3. Coloque 3 marrom e vou voltar 2, contando do fio. 1 e 2. Fechamos aqui um módulo de 5. Vou andar aqui por 1 e 2. Andei 2 seguintes. E vou colocar 2 marrom. Vou voltar 3. 1, 2, 3. Temos então mais um módulo de 5. Coloque apenas uma marrom e volte 3. 1, 2 e 3. Voltou as 3, ande por 2 seguintes. 1 e 2. Coloque 2 marrom, volte 3. Módulo de 5. Módulo de 5, ande 2 seguintes. Coloque 2 marrom, volte 3 e ande por 2 seguintes. Temos um módulo de 5,
ande por duas seguintes, coloque duas marrom, volte 3, e ande 3 seguintes para fechar o módulo. Uma, duas e 3. Coloque uma marrom e volte 4. Aqui embaixo, nós temos este módulo de 6, vamos passar a linha em volta dessas 6. Circulamos aqui a nossa linha para fechar esse módulo e vamos parar aqui, ó, nessa direção. Módulo de 5 e temos esse módulo de 5 aqui no meio. A gente vai fazer a patinha desse lado e desse lado, preservando esse módulo do meio. Coloque 3 laranja, volto uma e vou subir e vou andar aqui, ó, 1, 2 e 3. Coloque uma laranjada e ando nessa laranja aqui. Coloque mais uma laranja e ande nessa marrom aqui. Ó, 1, 2 e 3, ande nessa. Aqui já temos uma patinha. Vou andar com meu fio nessa marrom aqui atrás da patinha. Atrás da patinha. Vou passar nessa. Vou girar a peça. Vou andar por uma e duas, ó, duas marrom. Coloque agora 3 laranjadas, volto nessa marrom. Temos aqui o módulo de 4, deixa eu conferir. Você vai andar 1 e 2 e 3. Vai andar 1 e 2. Isso mesmo. Coloque uma laranja. Ande nessa laranja embaixo. Coloque mais uma laranjada. E ande nessa marrom, 1 e 2. Agora, você puxa pra firmar os pezinhos. Olha só que gracinha, gente. Agora, você vai subir aqui, ó. Agora, você vai girar a peça, sua corujinha aqui. Seu fio tá saindo aqui. Você vai andar 1 e 2.
coloque 3 marrom, volto uma e ando por uma seguinte. Temos aqui, ó, um módulo de 4, um módulozinho de 4. Coloque 2 marrom, volte 2, 1 e 2. Temos aqui, ó, mais um módulo de 4. Vou andar por 1 e 2, nessa que a gente acabou de fazer. Vou descer mais uma vez por essa e essa, até chegar nessa. Isso vai fazer com que a sua asinha fique mais durinha, tá, meus amores? Coloque 3 marrom. Marrom, volto nessa e vou circular por essas 4 aqui, 1, 2, 3 e 4. Temos aqui um módulo de 4. Você vai andar mais 3 vezes, 1, 2 e 3. Parando aqui, ó, na parte de trás. Coloque mais 4, mais 3 marrom. Volto uma e vou passar essas 3 aqui junto também, ó. Vou passar por vez, pra não confundir. Pronto, assim. Andei 1, 2, 3, 4, 3 e 4. Agora você dá uma puxadinha para deixar elas bem firmes. Tá pronta aqui a nossa primeira asinha. Agora é só a gente arrematar. Vou voltar nessa, nessa e nessa. Você pode vir por trás ou vamos pela frente, que é pra vou voltar aqui, ó, que é pra gente fazer o outro lado. Vou andar essa, essa e essa. Bem na barriguinha, que é no meio aqui. A gente chega aqui, ó, nesse módulo de 6, ó. Módulo de 6.
coloque 3, volto uma e ando por uma seguinte, volto uma e ando uma seguinte. Temos um módulo de 4, coloque 2, volte uma e 2. Mais um módulo de 4, vou voltar uma e 2. Vou passar nessas duas aqui, nessa e essa. Vou só circular aqui para ficar firme a asinha. Coloque 3 marrons. Vou voltar nessa e pegar essas 4. Essas 4 não, essas 3. Temos aqui um módulo de 4, vou andar por uma, 2 e 3. Coloque 3. E ande nessa aqui também, tá, meus amores, ó. Agora, coloque as 3. Volte nessa. Vou passar nessas 4 aqui. E agora é só a gente arrematar. Tá aqui as nossas asinhas prontas. Vamos fazer o rabinho aqui, ó. 3, 3, 3. Módulo de 6, módulo de 6, módulo de 5. Vou dar um nozinho.
fechar tudo. Vamos andar nessa seguinte, nesse módulo de 5. E vamos fazer o rabinho aqui, ó, nesse módulo de 5. Ande por uma seguinte. Coloque 4. Coloque 4 marrons. Volto uma e ando por uma seguinte. Temos aqui esse módulo de 5. Coloque 3 marrons, volto uma e 2. Temos mais um módulo de 5, vou andar uma, 2. Vou andar uma, 2, 3 e 4. Coloque 3 marrons. Volto uma e 2. E vamos passar mais uma vez para amarrar. Agora é só arrematar, meus amores, ande essas duas seguintes. Vamos passar aqui embaixo. Prontinho aqui nosso rabinho, nossas asinhas, puxando com os dedos para elas ficar arrumadinha. Agora a gente vai fazer o lacinho. Agora aqui, meus amores, vocês podem colocar ou o laço, que é aqui, nesse meio aqui, ó. No meio, tem o meio aqui, ó, 6 e 6, fazer o lacinho do menininho, ou o lacinho da menininha, tá ok?